Boa noite, meu nome é Henrique e eu e meu grupo falaremos sobre os chordatas verbatas mamália. O filo chordata compreende indivíduos triblásticos, celomados e deuterotômicos. Possuem circulação fechada, tubo digestório completo, tubo nervoso único, dorsal e oco, fendas farígenas e cauda após-anal. Eles podem apresentar simetria bilateral, crânio endosquelético. Esta filo é dividida por três subfilos: urochordata, cefalochordata e vertebrata. Os dois primeiros são, didaticamente falando, denominados protocordados. Estes não possuem crânio e tampouco verbetas, cordatos invertebrados. Vamos falar da chordata vertebrada. O subfilo vertebrata, com aproximadamente 50.000 espécies de animais, possui organismos adaptados aos diversos ambientes da biosfera, a hidrosfera, a litrosfera e a atmosfera. Aprofundamos no mamália, ou mamífero se preferirem. Os mamíferos, do latim mammalia, constituem uma classe de animais vertebrados que se caracterizam pela presença de glândulas mamárias, que nas fêmeas produzem leite para a alimentação de seus filhotes ou crias. Há presença de pelos ou cabelos, com exceção dos golfinhos e das baleias. Eles são animais endostérmicos, com exceção do rato toupeira, ou seja, é endostérmico. Eles têm a temperatura elevada, são conhecidos como os animais de sangue quente. O cérebro controla a temperatura corporal e o sistema circulatório, incluindo o coração. Os mamíferos incluem 5.406 espécies, incluindo nós humanos, distribuídas em aproximadamente 1.200 gêneros, 152 famílias e até 46 ordens, de acordo com um compêndio publicado por Wilson Rader em 2005. Entretanto, novas espécies são descobertas a cada ano, aumentando esse número, e até o final de 2007, esse número chegava a 5.558 espécies de mamíferos. Vou falar um pouco do sistema esquelético, a simetria. E no crânio dos mamíferos, os ossos são dérmicos, originalmente formados na calota craniana, crescem ao longo do redor todo o encéfalo, fechando completamente a caixa craniana. Os ossos que formam a extremidade inferior da abertura temporal do sinapsida são curvados até o arco zigonomático. Já a embriologia, que é a ciência que trabalha a formação dos órgãos e sistemas de um animal a partir de uma célula, faz parte da biologia do desenvolvimento no caso deles, embrionário dos animais, que se inicia pela relação sexual, gerando zigoto ou um ovo, que passará por três fases, sucessivamente: mórula, bástula e gástrula. E agora, outros integrantes do grupo estarão falando mais especificações sobre essa fila. Meu nome é Simone e eu vou falar sobre a estrutura do corpo e sustentação. O termo mamífero refere-se às glândulas mamárias presentes na fêmea que fornecem o leite para alimentar os filhotes. A estrutura do corpo dos mamíferos são pelos recompridos ao corpo, desenvolvimento do filhote dentro do útero, presença da placenta, um órgão através do qual o filhote recebe os nutrientes da mãe, presença de um músculo respiratório chamado diafragma, que determina os movimentos dos pulmões durante a respiração. Proteção. Na pele dos mamíferos existem muitas glândulas, desde as mamárias muito especializadas, que alcançam notável desenvolvimento até as odoríferas. Essas últimas variam em sua localização nas diferentes espécies. Nos veados, encontra-se nos olhos, nos porcos e javilles, nos cascos, em muitos roedores, perto dos órgãos genitais, e nos castores e gambás, perto do ânus.
Entre várias funções das glândulas odoríferas, destacam-se a marcação do território e a comunicação com os outros membros da espécie e a atração sexual e a defesa. Uma característica fundamental da fisiologia dos mamíferos é sua hemotermia, a capacidade de manter estável a temperatura corporal de forma que se produza grandes oscilização independente das alterações da temperatura ambiente. Essa capacidade deve-se à presença de diversos mecanismos termorregulares, tais como o tremor, que consiste em concentração musculares involuntárias, que geram calor quando a temperatura exterior cai. A vascularização do calibre dos vasos sanguíneos, que evita a perda do calor, a sudorese ou secreção de solução salinas, que não se registra em alguns mamíferos, como os cetáceos e os sirênios, por não possuírem glândulas sudoripais. A vasodilização ou aumento do calibre dos vasos, sendo essa e últimas empregadas para reduzir a temperatura corporal, quando sob a temperatura ambiente. A digestão. O sistema digestório dos mamíferos é formado por um longo tubo que vai da boca ao ânus. Vários órgãos e glândulas produzem sucos digestivos que vão quebrando substâncias nutritivas dos alimentos, tipo proteína, gorduras e açúcar, até que fiquem em pedaços tão pequenos que o intestino consegue absorvê-las. Os restos que não são digeridos ou aproveitados são eliminados pelo ânus sob a forma de fezes. Alguns herbívoros, como o boi, a cabra, o carneiro, a girafa, são mamíferos ruminantes. Assim como os demais mamíferos não conseguem digerir a celulose, tipo de açúcar presente nas plantas. Porém, no estômago dos ruminantes há micro-organismos, bactérias e protozoários que fazem digestão de celulose. E os dentes roedores por gengivas carnudas são geralmente de 3 tipos: insensíveis para morder, cortar e raspar, caninos para agarrar e raspar e rasgar, pernas molares e molares para esmagar e triturar alimentos. A forma e o tamanho de cada tipo de dente varia de acordo com a dieta. Circulação. Os mamíferos apresentam 4 cavidades. A circulação é fechada, dupla e completa, sem que haja mistura de sangue. A eficiência na circulação do sangue favorece a temperatura corporal. Tal como as aves, os mamíferos são endotérmicos ou hemiotérmicos. Assim seja, eles podem viver a temperaturas elevadas ou baixas, exceto as aves. O sistema urinário dos mamíferos é formado por 2 rins e pelas vias urinárias. Os rins são órgãos que funcionam como filtros. Sua função é retirada de resíduos do sangue para a formação da urina. Fica armazenada na bexiga. Muitos desses animais marcam o seu território com a eliminação da urina. Os odores desse líquido pode afastar muitos animais do seu território e dá para ver muitas coisas como o sexo e a idade do animal. Ficar com o corpo quente requer energia. Todas as atividades em geral dos mamíferos requerem circulação e respiração. Os mamíferos obtêm do ar o oxigênio, necessários para os processos energéticos do corpo, assim como os nutrientes. Todos os mamíferos são seres pulmonares, até os mamíferos que vivem debaixo da água, que precisam ir à superfície para respirar. Sistema nervoso. O cérebro dos mamíferos é proporcionalmente maior que dos outros animais, possibilitando uma inteligência e uma agilidade maior. Possuem 12 pares de nervos cranianos. Sua reprodução. A fecundação interna. O macho coloca o esperma dentro do corpo da fêmea, onde ocorre o encontro dos gametas.
Esses seres chamados vivíparos têm filhotes que nascem após serem gerados no útero da mãe. Habitat. Os mamíferos são animais que vivem nos mais variados locais da Terra, desde as regiões tropicais aos polos, e desde os mares até os desertos mais secos e as florestas mais densas. Eles dominam os habitats terrestres do nosso planeta. Existem também representantes marinhos, como a baleia, o golfinho, a foca e o leão marinho, e de água doce, o peixe-boi. Gestação. A maioria dos mamíferos gera os seus filhotes dentro do útero da fêmea. Quase todos os filhotes de mamíferos nascem diretamente do corpo da mãe em estágio avançado de desenvolvimento. Já nascem com a forma semelhante à que terão quando forem adultos. Os filhotes mantidos dentro do corpo da fêmea durante um período maior ficam mais protegidos do que os que terminam seu desenvolvimento no interior de ovos, como acontece com as aves e os répteis. Embora a viviparidade limite o número de filhotes por gestação, é um fator que se revelou vantajoso evolutivamente, aumentando as chances de sobrevivência e o sucesso reprodutivo. Enquanto o filhote está se desenvolvendo no útero materno, recebe nutrientes e oxigênio através da placenta, pelo cordão umbilical. A placenta é uma estrutura formada por parte do corpo da mãe e parte do corpo do feto. Podem nascer um ou mais filhotes, pois o número varia dependendo da espécie. Após o nascimento, o filhote se alimenta do leite materno e recebe os cuidados da mãe. Os bebês de certas espécies de baleias, por exemplo, chegam a mamar 500 litros de leite num só dia.